Mas eu acho que para a expansão tem três coisas que são muito importantes. Tem inúmeras coisas, mas tem três coisas que são absolutamente vitais, né? A primeira é você ter uma marca, de fato, não só um produto, uma experiência, mas você ter uma marca que você vai poder se conectar com o seu consumidor, você vai poder falar sobre ela, uma marca que tenha sentido, uma marca que tenha porquê, uma marca que você realmente consiga encantar as pessoas através de uma história que você tá tentando contar através de um bar ou de um restaurante. Então, eu acho que o primeiro skill super importante é você efetivamente, por trás desse negócio, ou talvez empacotando todo esse seu negócio, tudo que você quer fazer, você ter uma marca. A segunda coisa, talvez a mais importante, é que você tenha times, você tenha gente com você talentosa, capacitada e, acima de tudo, engajada, que comprou a briga dessa marca e quer com você levar esse negócio para frente. Sem time não há expansão. E a terceira coisa, eu acho que é você ter um modelo de negócio que combina com expansão, você conhecer o seu modelo de negócio e esse negócio ser um negócio expansível e você encontrar uma metodologia, uma inteligência de saber onde você coloca esse modelo de negócio, né? O Ricardo Garrido e o Benny Goldenberg, eles fizeram uma entrevista, cada um deles tem uma entrevista sensacional no nosso canal, você pode se aprofundar muito mais se você quiser conhecer eles mais profundamente. Benny Goldenberg, ele é sócio do Arturito do Laguapa, está expandindo de empanadas argentinas, está expandindo, que é uma beleza. A última vez que eu conversei com ele eram 12 unidades, se não me engano, a gente vai falar com ele. O Ricardo Garrido, ele é sócio da Companhia Tradicional de Comércio, tem o original na carteira, no portfólio de operações da companhia, tem o original, o Astor Pirajá, o IC Bistrô, o Brás Elétrica, deve ser umas, 50, 60 operações, é um dos principais players de São Paulo. Tá? E arrisco a dizer do Brasil. Bem-vindo ao Acelera Food Nation, Ricardo Garrido e Benny Goldenberg. Aí, garoto. Bom, Politi. Fala, Benny. Fala, tudo bem, Garrido? Tudo bom, Marcelo? E aí? Galera, dá vontade de eu deixar vocês dois falando, conversando, porque vocês têm tanto assunto. Eu sei que vocês são muito amigos, né? Há muitos anos, dá vontade de ficar aqui só de ladinho. Mas eu vou cumprir o meu papel de intermediador da conversa de vocês. Ó, a primeira palestra que eu fiz agora de manhã foi o Acelera sobre expansão de negócio, né? Sobre como que a gente, após esse momento triste que está todo mundo ainda vivendo, vai ter uma oportunidade de expansão, e é sobre isso que é o Acelera Food Nation. Então, na palestra que eu fiz hoje de manhã, eu falei com a galera o seguinte: a primeira fase de um empresário gastronômico é o quê? É você ter uma boa operação, você ter uma boa comida, ter um bom serviço, ter um bom marketing, beleza, você fazer o básico que tem que ser feito. Essa é a primeira fase do empreendedor. A segunda fase, quando ele avança, né, no empreendedorismo gastronômico, ele começa o quê? A formatar o seu negócio, a ter os processos todos definidos, a enxergar o seu negócio de cima e ter tudo escrito, tudo bonitinho, pronto para voar. E a terceira fase é o quê? A fase da expansão, a fase do crescimento, a fase de ganhar escala nos seus negócios. E vocês dois estão, obviamente, na fase número 3. Tá? Então, eu queria começar perguntando para vocês quais são os conhecimentos, quais são os skills, que a gente chama essa palavra bonita, né? Essa palavra inglesa é muito usada, que a pessoa tem que adquirir conforme ele vai mudando de fase. As pessoas que estão querendo crescer, que têm um negócio, mas que quer escalar, quais são as habilidades que ela tem que adquirir e que eu sei que vocês dois adquiriram na vida há um bom tempo atrás. Mas se vocês pudessem começar compartilhando que habilidades são essas com a galera, seria muito interessante. Vamos lá, vocês escolhem Garrido ou Benny Goldenberg? Tiram para o ímpar, para o ímpar,
Para aí, Beni, vamos lá. Não, Garrido, você primeiro que eu preciso aprender. E depois eu falo, cara. Não Pelo amor começa, de Deus. Pelo amor de Deus, cara. Bom, primeiro, Marcelo, super obrigado pelo convite. Então, vou começar aqui, Beni, depois você engata. Super obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa. Eu acho que o setor está precisando realmente de força, de otimismo, de debate, de energia positiva, né, para a gente fazer essa retomada, que eu tenho convicção que já tá começando, apesar de, obviamente, a gente ainda ter uma série de cuidados e da gente ter que ser muito responsável. Eu acho que essa retomada já está começando, eu acho que tem dias muito interessantes para o nosso setor que já estão aí começando. Eu acho que você fez uma síntese super interessante de um ciclo, né, Da jornada. De uma jornada, de um ciclo de construção de uma marca, de um negócio de gastronomia, o domínio dessa marca, dessa operação, desse produto, conhecimento do seu consumidor, para depois a gente começar a ser um pouco melhor organizado e ter controle, conhecer os dados, conhecer as informações, conhecer questões como lucratividade e enfim. E depois a gente começa a pensar em expansão. Acho que a primeira coisa importante é o empreendedor respeitar minimamente esse ciclo que você desenhou, né? A gente não partir para uma expansão antes de dominar o produto, ou partir para uma expansão muito agressiva antes de ter um pouco mais de controle sobre o negócio. Acho que essa é uma questão super importante. Mas eu acho que para a expansão tem três coisas que são muito importantes. Tem inúmeras coisas, mas tem três coisas que são absolutamente vitais, né? A primeira é você ter uma marca, de fato, não só um produto, uma experiência, mas você ter uma marca que você vai poder se conectar com o seu consumidor, você vai poder falar sobre ela, uma marca que tenha sentido, uma marca que tenha porquê, uma marca que você realmente consiga encantar as pessoas através de uma história que você tá tentando contar através de um bar ou de um restaurante. Então, eu acho que o primeiro skill super importante você efetivamente, por trás desse negócio, ou talvez empacotando todo esse seu negócio, tudo que você quer fazer, você ter uma marca. A segunda coisa, talvez a mais importante, é que você tenha times, você tenha gente com você talentosa, capacitada e, acima de tudo, engajada, que comprou a briga dessa marca e quer com você levar esse negócio para frente. Sem time não há expansão. E a terceira coisa, eu acho que é você ter um modelo de negócio que combina com expansão, você conhecer o seu modelo de negócio e esse negócio ser um negócio expansível e você encontrar uma metodologia, uma inteligência de saber onde você coloca esse modelo de negócio, né? A localização, ou até hoje em dia, num mercado que está começando a se digitalizar definitivamente, pós-pandemia, a localização... Né? A localização ainda vai ser importante, né, para grande parte dos negócios, mas mesmo a determinação da localização, por exemplo, de uma dark kitchen, de algum tipo de negócio um pouco mais novo que tá surgindo, continuam sendo skills e continuam sendo questões absolutamente fundamentais. Então, eu acho que marca, gente, modelo de negócio e localização são questões fundamentais. Tem uma discussão, acho que muito legal sobre expansão, que quanto que a gente faz de expansão, se precisa fazer expansão, se não precisa, qual a velocidade dessa expansão, que é um tema, acho que, muito interessante. Eu acho que não tem certo e errado, é um tema que a gente pode debater um pouco mais à frente aí. Fala aí, Benão. Cara, você falou tudo que tinha para falar, na verdade, né? Concordo super. Acho que tem uma evolução aí do empreendedor, né, durante o processo. Quando você começa um negócio, né, principalmente no nosso ramo, a gente está dentro, né? É importante você estar dentro do negócio, vivendo, servindo, conhecendo da cozinha, do salão, né? Não dá ainda para ser o grande maestro que fica simplesmente regendo, né? E aos poucos você vai, né, compondo e subindo ali, e aí sim, formando a tua equipe, formando o teu time, entendendo seus fluxos operacionais, né? E né, para quem gosta disso, é um trabalho difícil, porque normalmente você está tirando a parte gostosa, né, do dia a dia, do corpo a corpo, e indo para a burocracia, às vezes um pouco mais chata, né, e formando o teu time justamente para poder expandir, né. Eu acho que a padronização, que parece uma palavra pejorativa na gastronomia, né, porque às vezes padronizar, que é diferente de pasteurizar, né,
parece ser algo ruim, mas para você poder expandir, você precisa ter algo padronizado, né? Seja ele da maneira que for, né? Mas os seus manuais de marca, manuais de operação, manuais de cozinha, fichas técnicas, manuais de atendimento, manuais de abertura, fechamento de caixa, de troca de turno, enfim, isso tudo tem que estar muito bem feitinho para que na hora que você comece a expandir, e principalmente na hora que você começa a expandir para regiões que você não tem acesso fácil, né? Uma coisa é você ter uma loja no Itaim, né? Eu passei muito por isso, né? Uma loja no Itaim, abre uma loja em Pinheiros, tá bom, meia hora você corre de uma loja para outra, aí você abre uma loja no Tatuapé, aí você abre uma loja no Jardim Sul, e aí você abre uma loja em Campinas e uma em São Paulo. Bom, beleza, o negócio já ficou mais complicado, né? Então, ter esse time preparado e essa tua operação muito bem descrita, né, para que ela seja padrão em todos os lugares é muito importante, né? E aí, obviamente... Fala, Marcelo. Não, é que você está descrevendo uma caixa de ferramentas, né? Basicamente, que você tem os manuais, os checklists, as rotinas, os rituais, as reuniões, as planilhas, todas as coisas que você usa num lugar. Mas você falou uma coisa interessante, né? Que essa caixa de ferramenta pode variar. Na verdade, eu ia começar fazendo uma outra pergunta, mas já que você entrou nesse assunto, essa caixa de ferramentas pode variar de uma localização para outra? Ela pode variar e se adaptar de acordo com o seu público. Aliás, deve variar um pouquinho, né? Eu acho que a marca, né, e a essência da marca, o seu produto, eles têm que se manter, né? A não sei que você queira mudar a marca, mas alguma coisinha pode variar de acordo com a localização que você está. Acho que esse é o diferencial do jogo, né? E aí entra a questão da expansão, que eu acho que foi esse último comentário do Garrido, que é super relevante, que é como fazer, né? E qual o formato, e qual a velocidade, e interestadual, caracol, minhoca, alienígena, sei lá quais são os tipos de expansão que tem, mas que tem 1 milhão aí para poder Não conheço discutir. Nenhum desses aí, eu conheço. Mas que tem uma discussão super relevante, né? Satura primeiro as regiões, para depois pular para outra, não satura, enfim. Acho que tem uma série de teorias aí e experiências de mercado para poder discutir isso, né? Expande com uma marca só, abre uma nova marca. A gente, Marcelo, desculpa, acho que você vai fazer uma outra pergunta, mas só... Eu ia fazer a pergunta exatamente nisso que você tá falando de ter uma marca só ou ter outra marca, mas continua que você deve chegar onde eu queria chegar. Não, aqui acho que o Beni começou a falar sobre essa questão de expansão, né? Existem muitos modelos de expansão e é difícil dizer qual que é o melhor, né? Talvez não exista qual seja o melhor, né? Tem um monte de gente que pergunta, e franquia, não sei o que e tal. O que existe é você conhecer a sua marca, o seu modelo de negócio, o seu consumidor e tentar buscar um modelo de expansão que você acredita ou que você tem sinais que ele é o mais adequado para o teu negócio, né? Não existe um modelo perfeito. Então, multimarca é melhor do que monomarca? Depende, né? Depende da tua intenção, do teu objetivo, dos teus skills, das tuas habilidades, né? De como desenvolver esse mercado. Ir para todas as cidades do Brasil é certo ou é errado? Depende do produto, depende de tudo isso de novo, né? Mas é uma área interessantíssima e, acima de tudo, eu acho que é uma das curtições do empreendedor, né? Quem tem que escolher o modelo de expansão é o empreendedor, né? É uma das poucas coisas que a gente pode escolher, é como crescer e quanto crescer. E eu acho que isso tem que ser respeitado. Cada empreendedor tem que ter o ritmo dele, tem que ter a vontade dele, tem que ter a sua sensibilidade em relação a risco, porque expansão é igual a risco. Então, eu acho que é um prato cheio de tomadas de decisão, mas sempre elas têm que ser muito adequadas à sua capacidade, à sua vontade e alguma coisa coerente com o seu negócio, não tentar imitar o que um negócio está fazendo, tentar fazer no seu. O Garrido, ontem eu estava conversando com a Cris Oliveira, e aí ela estava, que é uma consultora que vocês devem conhecer, inclusive ela falou que faz algumas coisas com você, Beni, que ela tá fazendo algum trabalho com você nesse exato momento. E ela estava falando sobre expansão e sobre a importância da simplicidade, né, para você conseguir expandir. Que quanto mais você consegue trazer simplicidade para o seu negócio, simplicidade operacional para o seu negócio, mais você tem potencial de expansão.
Aí eu citei, né? Eu falei que a gente ia ter essa conversa agora, e eu coloquei na mesa, que ela falou, mencionou que está fazendo um trabalho para você, e eu falei, pô, pois é, exatamente isso, né? Você vê o negócio do Beni. Cara, é muito simples, é uma operação muito simples, é uma operação que supostamente é fácil de você expandir pela simplicidade do modelo de negócio, são empanadas, né? Uma coisa. Aí eu falei assim, porra, mas pensa no Garrido, né? Porque eu estava contrabalanceando com ela essa argumentação, falando assim, cara, pensa na companhia. Cara, é um modelo complicado, o Garrido acabou de falar, é multi-unidades. Eu fui, anteontem, o seu gerente lá te mandou uma foto, não? Mandou, você foi tomar um chopp, né, no Astor? Fiquei com uma inveja, falei, pô, cara, segunda-feira tô tomando esse chopp aí. Fui tomar um chopp lá segunda-feira. Quase fui. Aí eu estava lembrando com a Cris, né, do seu modelo de expansão e tudo isso que você está falando agora, cara, não me parece simples esse seu modelo de você expandir Astor, Pirajá, Original, Elétrica, não sei o quê. Cara, não é, eu fico imaginando essa sua caixinha de ferramentas que a gente estava discutindo agora há pouco, né? Se o Beni falou, pô, varia alguma coisa, né, de Tatuapé para Pinheiros, para não sei o que. Eu imagino o quanto a sua caixinha básica, a sua caixinha de ferramentas padrão, deve variar, né, de um negócio para outro. Como é que vocês fazem? Cada negócio tem a sua caixinha específica de ferramentas, e aí você pensa na expansão de cada uma dessas marcas separadamente. Vocês têm uma estratégia mãe para toda a empresa? Esse assunto de você simplificar para expandir aplica para o seu negócio? Tem maneiras de expandir um conceito como o Astor, por exemplo, que me parece, sei lá, não simples. Eu acho que essa é exatamente essa discussão que a gente começou agora há pouco, né? Existem modelos. Um pequeno comentário sobre o modelo do Beni e sobre o Laguapa, que é um projeto lindíssimo, né? Eu sou muito fã, e o Beni e a Paula estão fazendo um trabalho colossal, né? Muito lindo mesmo. Muito legal. Parece simples, né? Mas depois que está andando, depois que foi formatado, depois que aquela empanada foi criada com aquela qualidade, parece simples, mas não é, né? E um modelo monomarca de uma loja menor, que tem um número de itens menor, faturamento por loja um pouco menor do que um outro tipo de loja, ele precisa fazer mais lojas, e aí fazer mais lojas também não é simples, né? Parece fácil, mas não é, né? Então o Beni tem um baita trabalho, uma inteligência de localização, de entendimento, ele tem que ir a mais lugares para faturar, às vezes, do que uma loja maior de casual dining ou de fine dining consegue faturar. Então, são trade-offs, né? São escolhas que a gente faz. O Beni tem os dois modelos, então ele pode falar sobre os dois. Né? O Arthurito, uma experiência, um restaurante AAA, super complexo e super detalhista, e o Laguapa um modelo de expansão mais forte. A gente tem um pouquinho de coisas diferentes, mas a gente, no fundo, não foi uma coisa nem estrategicamente super pensada. O nosso começo, há 25 anos atrás, agora dia 28 de agosto, a gente completa exatamente 25 anos que a gente levantou a primeira porta do nosso primeiro bar original. Vai ter festinha? Não vai ter festinha pelo momento, né? Mas a gente vai fazer um monte de brincadeiras e reformulações e, enfim, um monte de novidades pintando lá no original para celebrar esses 25 anos, que né, esses cabelos brancos aqui, né? Mas a gente no nosso começo, a gente, no fundo, o nosso projeto nasceu com uma vontade de contar histórias que se transformavam em marcas e experiências de vários restaurantes. Então, a nossa grande motivação nos nossos 5 primeiros anos foi tentar botar para fora essas histórias que a gente queria contar através de casas. Né? Então, a gente criou, em mais ou menos 5 anos, a gente criou 5 marcas, né? Original, Pirajá, Astor, Brás e Lanchonete da Cidade. Muito rápido, a gente contou 5 histórias e criou 5 marcas. E aí elas estavam, né? Os filhos estavam no mundo, a gente tinha que cuidar. Então, lógico que houve um pensamento de marcas elas são semelhantes, uma parte delas e uma parte da gestão delas é feita de uma maneira unificada,
E tem uma parte, principalmente a parte para fora, né, a parte que toca o consumidor, a parte de produto, cardápio, comunicação, experiência de loja, atendimento, essas são feitas marca a marca. Então, a gente é uma empresa de marcas, né, porque nós nascemos dessa maneira, a gente optou por ter várias marcas, porque a gente tinha ideias que a gente era apaixonado por contar, e porque a gente achou que, dessa maneira, a gente podia oferecer, às vezes, para o mesmo cliente que tinha curtido uma das nossas ideias, a gente podia oferecer em outros dias, em outros momentos de consumo. Outras ocasiões de consumo. Porque ninguém toma chopp e pastel todo dia, ou come pizza todo dia, e assim por diante. Então, a gente foi criando uma coleção de marcas complementares, em que a gente poderia, num primeiro momento, ficar mais centralizado em São Paulo, e especificamente uma região da cidade, através de várias marcas diferentes que poderiam se comunicar, às vezes até com os mesmos clientes em momentos diferentes. Então, a nossa estratégia de construção da empresa e depois de expansão, ela foi baseada nisso. Ao longo do tempo, a gente foi percebendo que algumas dessas marcas eram um pouquinho menos complexas e que elas tinham um tipo de consumo bairro a bairro. E aí nós fomos fazendo uma expansão bairro a bairro. Isso aconteceu primeiro com a Brás, depois com a lanchonete da cidade, e nos últimos tempos com o Cibracerri e com o Pirajá, que a gente notou que tinham oportunidades mais locais. Mas, com certeza, ele é um modelo mais pesado, o tamanho de investimento por loja é maior do que modelos mais ágeis, como o Lagoapa, ou como a Brás Elétrica, que a gente criou também, que hoje em dia já tem 8 unidades. É um modelo mais leve, o investimento é menor, são lojas menores que a gente pode levar para um número de lugares maiores, né? É um teste de um modelo ligeiramente diferente. Mas no nosso caso, enfim, a nossa estratégia de construção da empresa e de expansão, ela foi se construindo meio na realidade, né? E a gente foi tentando tirar o melhor disso. Com isso, a gente foi para Campinas, a gente foi para o Rio de Janeiro, mas a gente não necessariamente, para chegar em 40 lojas que a gente tem hoje em dia, a gente precisou ir muito longe da nossa área de domínio, porque a expansão geográfica no Brasil ela não é trivial, né? O Brasil é um país complexo, as regiões são muito diferentes, cada cidade que você vai, você tem um aprendizado novo, acho que o Beni pode falar até mais sobre isso, porque acho que ele está tendo uma experiência muito rica nos últimos tempos com o Lagoapa, mas a verdade é que mesmo São Paulo, né, que é uma coleção de várias cidades também, né, cada que você vai um pouco distante, você tem que aprender, né? Sotaques diferentes, gosto do consumidor diferente, hábitos de consumo diferentes. Regras diferentes. Então, isso é uma complexidade, né? Desculpa, Beni, não te ouvi. É isso aí. Não, eu falei regras diferentes, né? É muito doido, né? A gente está agora, sei lá, Campinas, Santo André, Alphaville, cara, tem regras totalmente diferentes, né? Trabalhistas, de utilities, né? Você tem que se adaptar a tudo, pisos salariais que mudam, e teu cargo e salário que você ficou aqui 2 anos montando já não funciona, né? Isso que a gente não está nem a 1 hora de São Paulo, né? Imagina cruzando barreira estadual, enfim, acho que tem um desafio enorme. Aqui, né, acho legal falar, é uma operação simplificada, a operação na ponta, ela foi feita para ser simplificada. Falou, não tem nada de simples, né? Beleza, tem lá 8, 10 pessoas, a empanada a gente fez de uma maneira que funcionasse bem, né, e que fosse meio fácil, né, eu brinco que a complexidade da loja está entre o nosso amigo, já falou com o Edu, não? Vou falar hoje à tarde, vai falar hoje à tarde. Então, entre o nosso amigo Edu do Espoleto, né, e o pão de queijo, que é mais simples. Tem uma coisa ali no meio, né, mas não precisa também muita coisa. Mas eu estou sentado agora em cima de um galpão de 2.500 metros quadrados, que tem uma indústria... A fábrica de empanadas. Com 100 pessoas produzindo 350 mil empanadas por mês, que é super um negócio... Caraca, você já está com 100 pessoas aí. Então tem um desafio, né? Acho que a estratégia sempre foi essa, né? Trazer o gargalo para um lugar só. Né? De repente a gente se viu, né? Conforme foi crescendo, num outro mercado, que é o mercado de indústria, que não tem nada a ver com o mercado de restauração, né? E a gente tenta ficar no meio, justamente para não entrar na roubada de pasteurizar, que eu falei, né? Padronizar é uma coisa, pasteurizar é outra. Na hora que você pasteuriza, normalmente você acaba perdendo qualidade, que é algo que a gente não quer, né? Tem N formatos, inclusive a Cris, o projeto com a Cris é justamente de criar aí algumas padronizações sem pasteurizar o nosso produto.
né? Mas tem uma complexidade razoável aqui de fábrica, que se compensa justamente isso, né? O trade-off ali de você ter um CAPEX baixo, um OPEX baixo, né? Um custo operacional baixo na loja na ponta, com um faturamento também. E aí o Garrido falou está corretíssimo, né? Um faturamento de loja um pouco mais baixo, que faz com que a gente tenha que ter uma expansão e aí uma quantidade de lojas maior, né? Você falou em 12 quando deu abertura, a gente abre a 18ª amanhã. Então, a 10ª qual? 10ª? Eu perdi. 8ª. Ah, você abre a 18ª já. Então, Cara, tem... Isso porque teve a pandemia, né? Senão já estava na... Não sei, porque teve a pandemia, né? Mas a gente também vai no nosso ritmozinho aqui, a gente vai no gostoso, sem aloprar muito, para não perder muito a mão, né? Eu gosto de estar em todas, eu faço sempre uma semana em todas as inaugurações, enfim, acho que é importante, né? Mas é um modelo de expansão diferente, né? A Purito, né, como exemplo, já é um outro negócio. Na minha cabeça da Paola, é um modelo que não se expande, por exemplo. É isso que eu ia perguntar. Você acha que é inexpansível o modelo do Arturito? Inexpansível. Depende muito de uma figura central, né? Depende, e não é só isso. Acho que o tipo de comida que a gente faz, ela não se replica. Você não solta duas coisas iguais em dois lugares diferentes ao mesmo tempo, do jeito que a gente faz, entendeu? Não dá, assim, pode ter outro nome, outro conceito, sei lá, um dia ter um Mar Turito, que cuida de coisas do mar, e outro dia ter um Bar Turito, que faz coisas de bar, entendeu? Mas nunca um Arturito no shopping, sei lá. Aí você vai ficar, né, que nem o Garrido, vai começar. Enfim, né? E aí tem uma outra discussão em expansão falando nisso, que é na hora que você tem multimarcas, né, e acho que o Garrido tem experiência dos dois lados também, que é legal, que é, cara, eu vou ter multimarcas com marcas diferentes ou vou ter multimarcas com marcas em guarda-chuvas mãe e filho, né? Brás Sartoria, Brás Elétrica, que traz alguma coisa, ou eu vou ter, né, vários nomes diferentes para trazer coisas diferentes, né? Acho que é uma discussão que está super em voga agora também, que é super válida, né? É como você falou, você podia criar um Bar Turito, né, que seria uma derivação da própria marca, que é basicamente o que o Garrido fez com a Brás, né? Brás Elétrica, você fez uma derivação da mesma marca, mas que o modelo de expansão hoje em dia seu, imagino, né, está muito mais focado na Brás Elétrica, que é um modelo que faz muito mais sentido para a expansão do que a Brás Pizzaria tradicional, né, Garrido? A gente tem plano de expansão na verdade, para todas as nossas marcas, né? Mas eles têm pacing diferentes, né? E podem ir a lugares diferentes, uma velocidade diferente, como o Benny falou. Acho que essa questão esse tema, né, que os caras chamam de master brand, né? Quando você tem uma marca que ela tem uma abrangência de significado e a gente sente que ela pode oferecer coisas diferentes, né, embaixo da mesma proposta. Eu acho que, né, em outros mercados isso é super comum, tal. É super interessante você usar os valores e os predicados e o prestígio de uma marca já construída para entregar outras experiências e outros produtos, desde que eles realmente tenham uma correlação coerente, né? Então, sei lá, sendo radical, seria acho que um equívoco muito grande a gente fazer uma Brás de comida árabe, por exemplo, né? A Brás nasceu como uma pizzaria, ela tem uma correlação com São Paulo e com os imigrantes da Itália e com produtores e com todo um trabalho de simplicidade que é a pizza, mas tentando chegar no máximo da sofisticação dentro dessa simplicidade. Essa é a alma da Brás, né? Se essa mesma alma pode produzir coisas diferentes, por exemplo, como massa, como molhos, que é o caso da Brás Trattoria, ou uma pizza um pouco mais moderna e um pouco mais sem regras tradicionais, como é o caso da Brás Elétrica, num serviço de fast casual, a gente acha que sim. Então, por isso que ela levou o nome Brás, né? Mas, sei lá, a linguagem da pizza, né? A gente nunca pensou em fazer um bar usando as credenciais da Brás. Talvez até deve. Subelétrico.
Começa a ser uma forçação de barra, né? E a verdade é uma coisa que a gente discute e repete N vezes lá dentro, principalmente para a galera mais jovem que chega. O consumidor do nosso setor, e na verdade nós como consumidores, e todas as pessoas como consumidores de qualquer categoria, nós somos absolutamente inteligentes na hora do consumo. Nós temos, né, independente da classe social, todo mundo tem as suas medidas, os seus alarmes para dizer isso aqui é sério, isso aqui é bacana, isso aqui é bom, isso aqui é coerente, isso aqui tem porquê ou não, né? Então, respeitar, eu acho que essa questão de extensão de marca, de expansão, de crescimento, como o Beni falou, crescer num pacing respeitoso para que eu consiga fazer qualidade, isso é respeito ao consumidor e tem um payoff, né? Porque o consumidor vai perceber, né? Se ele abrir, a capacidade dele for 10 laguapas por ano, ele abrir 20 e começar a fazer má qualidade, o consumidor vai responder. Não, desculpa te cortar, mas tem uma coisa muito importante. Ele já percebe, é muito doido. Já percebe. Expandir na cabeça do consumidor, você já perde qualidade, ponto. Então, assim, de cada 3 reclamações que eu recebo, são poucas, uma está sempre escrito no final, mas também estão crescendo pra caramba e perdendo. É impressionante, assim, ele já tá dentro do cara, isso. Ele fica enciumado, né? Que você tá atendendo uma galera maior que aquela que você atendia. Esse, infelizmente, eu acho que é um paradigma muito local nosso aqui brasileiro, né? Porque eu acho que em outros tempos, e principalmente no nosso setor, o crescimento foi feito de uma maneira desorganizada e realmente fazendo um trade-off com qualidade, né? E aí criou-se esse paradigma de que crescimento é igual a baixa qualidade. E o nosso papel, a gente também discute muito isso, é exatamente destruir esse paradigma, porque fazer realmente crescer com baixa qualidade, a primeira perna, ela é fácil, né? Mas é o caminho do fim. Então, a gente tem que provar como empreendedor que é possível, sim, crescer com qualidade, né? E aí precisa de inteligência, precisa de seriedade, precisa de investimento, precisa de muito trabalho, mas eu acho que é possível. Eu assisti uma palestra uma vez do Danny Meyer, aquele nosso guru que eu sei que vocês adoram também, tal, que a gente lê, acompanha tudo, segue no Instagram e tudo mais. E o Pierre Berenstein também comentou muito sobre o Danny Meyer ontem, também é fã dele, o Pierre do Outback. Eu até escrevi uma vez sobre isso, que eu estava nessa palestra e eu fiz a pergunta para ele. Ele tinha restaurantes de fine dining, né, que ele não expandia, não tinha mais de uma loja no restaurante, e de repente ele criou o Shake Shack e começou a fazer uma expansão mundial do Shake Shack. E eu perguntei para ele, provocativamente, mas será que no Shake Shack, expandindo tanta loja, você vai conseguir imprimir essa qualidade, principalmente de atendimento e hospitalidade, que você tem nos outros negócios? E aí ele percebeu a provocação, me devolveu na cabeça e falou assim, olha, toda vez que a gente faz uma coisa nova, um empreendimento novo com o coração, a gente tem que pensar que isso vai ser uma coisa boa, isso vai trazer coisas novas que vão fortalecer a nossa empresa e não vão piorar. O crescimento, quando ele é feito com responsabilidade, é feito com o coração, ele é sempre bom, ele vai fortalecer a minha empresa. Então, com o Shake Shack, eu vou aprender mais para usar nos meus outros restaurantes. Eu não tenho medo de não fazer um bom trabalho. Eu vou fazer um bom trabalho na expansão, porque esse é o meu compromisso. E mais do que isso, sendo maior, eu vou ser mais forte, mais inteligente para colocar essa inteligência a serviço dos meus negócios antigos. Ou seja, o americano tem uma cabeça de que o crescimento é potência, o crescimento cria valor, e o crescimento bem feito com responsabilidade, ele fortalece os negócios. Aqui no Brasil, a gente tem um pouco daquela coisa ainda, né, que tudo tem que ser extremamente craft, e o crescimento é inimigo da qualidade. Depende do modelo, como o Beni falou, né? Para o Arthurito, talvez um crescimento, principalmente um crescimento agressivo, seria temerário. Mas um Laguapa com uma fábrica linda, preparada para fazer uma expansão com inteligência, só vai criar valor, né? E nós estamos aqui para criar valor, para criar emprego, para criar mais experiência, para atender o consumidor onde ele estiver. O empreendedor não tem que ser fominha, mas ele tem que querer construir, ele tem que querer criar valor, senão ele não é empreendedor. Muito bom. Eu lembro da última vez que a gente conversou, que você falou, quando você perguntou isso para o Danny Meyer, ele te deu um soco na fuça, falando assim, pergunta errada.
Primeiro ele respondeu para mim, depois ele foi elegante e falou essa coisa, mas primeiro ele falou para mim, você sabe que a sua pergunta, a resposta dela é tão difícil que talvez a pergunta esteja errada. Porque uma pergunta que não tem resposta é porque a pergunta está errada. É? Eu quase saí do curso, né? Desculpa. Eu lembro de você ter comentado, né? Eu lembro de você falar, na época que ele comentou com você, que o truque, a pergunta era errada, porque no sentido, não é como vai perder a cultura com o Shake Shack, é o contrário. É como você consegue pegar essa cultura de expansão do Shake Shack, não sei o quê, e agregar nos outros negócios todos que você tem. Como você consegue expandir essa cultura para todo o grupo, né? Isso é uma coisa que essa é a volta que ele me deu. Essa é a volta que ele me deu. Ele falou, a pergunta certa seria como que você vai usar todo o aprendizado e a potência do Shake Shack, que é uma marca global, mundial, que está fazendo o maior sucesso para melhorar os seus negócios. Essa seria uma boa pergunta. Né? Falei, tá bom. Isso foi muito legal. Ô, Beni, deixa eu perguntar uma coisa para você. É que eu comecei perguntando lá atrás, mas eu não tive a oportunidade de explorar essa resposta, porque eu lembro bastante, assim, você é um cara que eu admiro bastante desde o tempo que a gente se conheceu lá atrás, há alguns anos, mas eu lembro de ter ido almoçar com você no seu restaurante, no Mangiare, na Leopoldina, e a gente comeu muito bem, tinha aquele negócio de forno a lenha, que você fazia todos os pratos dentro daquele forno a lenha, que eu achava uma loucura, era tudo cozido a 400 graus de temperatura. Eu falei, pô, mas todos os pratos são assim? Ele falou, todos, é tudo 400 graus de temperatura. E você era vamos chamar assim, a palavra clássica, você era um restaurateur, né? Você era um dono de restaurante, né? E um ótimo dono de restaurante. E aí você entrou na parada das empanadas e você começou a mudar a sua mentalidade de uma forma que eu acho que é muito interessante, dentro do tema da nossa conversa, que é a expansão, que é mudar a mentalidade do empresário, é como que a mentalidade, como que o mindset, vamos usar uma palavra que eu odeio usar, mas que, cara, é meio inexorável, que é esse mindset, eu prefiro falar mentalidade, mas é que o mindset é mais, né, essa mentalidade de dono de restaurante. Tem muita gente que está nos assistindo e que vai nos assistir ainda, que está pensando que tem um negócio, que está pensando que, pô, eu sou o Beni de 7 anos atrás. Sei lá, eu sou o Beni que tinha um restaurante e hoje eu estou vendo o Beni, cara, numa fábrica de 18 operações, com 100 pessoas trabalhando, numa estrutura muito grande. Cara, você teve que percorrer, né, o seu mindset mudou e você teve que aprender novos skills. Eu comecei perguntando, e o Garrido começou respondendo quais são os skills que uma pessoa tem que ter para mudar essa fase do jogo, né, para ir para a terceira fase do jogo. Quais são os skills que você aprendeu? Eu lembro que da última vez que a gente conversou, que você estava conversando com um banqueiro, você estava conversando com gente de startup, você estava conversando com investidor, você estava conversando com modelos de não sei o que. Quais são as skills que você tem hoje, apenas, sei lá, 6 anos, vamos chamar assim, que você adquiriu, que o Beni de 6 anos atrás, quando eu fui almoçar com você lá no Mangiare, não tinha? Cara, eu acho que é o contrário, sabia? Porque eu sou formado em administração, né? Com ênfase em hotelaria, porque eu sempre gostei de alguma coisa que eu não sabia o que era quando eu era jovem, e que depois que eu terminei minha carreira como executivo de marketing, trade marketing, na Nestlé, enfim, e fui para a restauração, eu descobri que o que eu gostava era da hospitalidade, né? Eu descobri essa palavra, consegui me conectar e entender. E no Brasil ela é mal empregada, né? No Brasil. Porque o que era esse negócio que eu gostava tanto, que me fez fazer a ênfase hotelaria? Eu queria ser que nem você e fazer. Você fez Le Roche, né? Uhum. Minha mãe não deixou, tá vendo? Me falou, não, você vai ficar aqui. E aí não deixou fazer Le Roche, mas enfim, fiz FAP mesmo, administração, e depois fui para hotelaria, trabalhei com marketing a vida inteira.
empresas pequenas, empresas grandes, tal. Então, quando eu fui para a restauração, na verdade, eu tive que voltar essas skills de hospitalidade, gastronomia e gestão de pessoas num outro ritmo, né, que acho que foi esse BN de 2011, 2012, e depois, na verdade, eu retomei o BN do budget, da DRE, do negócio, do business, né? Na verdade, o que eu gostei de quando eu fui, a primeira vez quando eu fui, né, eu fui tocar o projeto do Mandiá, a primeira empreitada em gastronomia, foi justamente que eu entendi que eu juntei as duas coisas. Eu falei, cara, estou aqui fazendo essa coisa que eu gosto de hospitalidade, com essa gestão que eu trouxe do mercado, vislumbrando algo que pode ser maior, né? E tinha muito, e ainda tenho até hoje, como benchmark o que a companhia fez, né? Como conseguiu crescer, criando bastante estrutura, trazendo gente boa e conseguindo trazer gente boa porque tem mais de uma operação e criando estruturas como se fosse uma empresa mesmo, né? RH, marketing, lá atrás da minha cabeça é isso, cara, como é que eu tenho um gerente de RH? Tá, com um restaurante eu não pago um gerente de RH, preciso ter mais, tá? Como é que eu tenho mais? Então, para poder pagar um cara bom, eu quero ter um cara pensando em marketing, não adianta. Enfim, eu fui trazendo um pouco isso, né? Então, a chave, ela virou para hospitalidade e depois, com o tempo, ela voltou para gestão, que era algo que vinha já de mim, né? Esse benchmark que você falou, que você fez com o Garrido, com a companhia, eu sei que vocês se conhecem, são amigos há muitos anos. Eu falo muito, falei hoje na minha palestra, hoje de manhã, que parte do terceiro estágio do empreendedor gastronômico, quando ele passa por essa fase do crescimento, da expansão, uma das coisas importantes é ele expandir o seu networking, é ele olhar para fora, ele ver o que está acontecendo nos outros negócios, nos outros modelos. Esse benchmark que você fez com o Garrido, foi uma coisa estruturada? Foi uma coisa que vocês combinaram? Que você falou assim, Garrido, me recebe aí para uma reunião que eu quero aprender como você está fazendo, me mostra o que está acontecendo na sua empresa, eu quero seguir seus passos, a gente é brother, irmão, camarada de tomar chopp, mas agora eu quero sentar com você numa reunião legal, numa mesa, e quero ver como é que você fez para modelar o seu negócio. Como foi esse benchmark entre vocês? Só de curiosidade, tá? Porque nós estamos aqui. Apesar do Garrido ser a melhor pessoa para isso, e depois no futuro a gente acabou, né, por conta da Endeavor, a gente se conectou, sentou na mesa, acho que depois de uns 5 anos, bateu papo, e até hoje a gente senta na mesa, almoça, bate papo. Na época era uma admiração, sei lá, que nem eu admirava o Ayrton Senna, sabe? Que nem, né? A diferença é que eu não gostava de correr, né? Então, no caso dele, eu ficava olhando, ia lá no Piaget e falava, cara, e aí conversava com o garçom e falava, cara, por que você está aqui? Aí o cara me contava, não, porque eu tenho a bolsa do estudo, porque antes eu sou maître aqui, mas trabalhava, era garçom no Astor, então o cara tem várias lojas, né? Era moleque. Você ia então, montando tá vendo como o cara ia montando e ia ali, né? Com pura admiração. Né? Depois, com o tempo, enfim, a gente acabou se conhecendo e é ótimo essa troca, super válida. Aliás, se eu pudesse voltar atrás para o Beni lá de trás, eu ia falar, ô idiota, passa a mão no telefone, liga pro cara, conversa com o cara, em vez de ficar aqui, né, imbecil, né? Mais fácil, né? Muito mais fácil. Porque às vezes a gente deixa de fazer isso, né, Beni? Assim, é gozado, porque a gente sabe quem a gente deveria se aproximar, bater na porta e pedir conselho, mas a gente não faz, muitas vezes, por falta de iniciativa, e às vezes a pessoa que a gente está batendo na porta, ela teria o maior prazer em fazer isso. Sempre dá certo, né? Sempre que a gente bate na porta e resolve falar com alguém que a gente admira e pergunta sinceramente com a pessoa, né, cara, eu admiro os seus passos, cara, eu gostaria de conhecer como funciona o seu negócio. Você me mostra? Cara, eu duvido que a pessoa, né? Só que os empreendedores não têm essa. Eu não sei se é uma coisa meio assim, meio bloqueio, né? Se é uma crença, se é uma coisa, mas as pessoas fazem pouco isso, né? De se aproximar de quem elas se admiram para pedir um aconselhamento. Acho que é uma técnica boa isso. Né? Eu acho que empreender é muito solitário, né? Por si só. Né? No máximo você tem os sócios, tal. E quando você começa, ainda mais jovem, você acha que
a grande ideia é, né, sua e que vai mudar o mundo. Depois você aprende que a ideia não serve para nada, né? O que vale mesmo é a maneira como você executa. Então, o conhecimento está aí, a gente passa, quem quiser absorve, faz direito, quem quiser não absorve nada, ninguém sabe, né? Ninguém tem a verdade absoluta na mão, enfim. Garrido faz isso com maestria, fez comigo, abriu as portas, batemos papo lá atrás, né? Com a Endeavor faz até hoje o give back. Eu tento aqui da minha maneira também, todo mundo que às vezes me liga, fala comigo. Acho que a gente tem que promover isso, é muito importante e com certeza essas conversas evitam, né, alguns erros e muitas dores aí de pessoas que estão começando. Cuidados, né, que você tem que tomar para não tomar uma porrada nesse processo de crescimento, não dar um passo maior do que a perna. Tem muita gente que bate na sua porta, Garrido? Imagino que sim, né? Tem, mas para mim é um enorme prazer, né? Até nos últimos tempos eu tenho me organizado melhor para formalmente fazer mentorias, né, com jovens empreendedores, especialmente do mercado. Para mim é muito prazeroso isso. Eu sempre aprendo mais do que eu ajudo, né? Tentando ajudar, eu aprendo, ouvindo jovens, eu aprendo. Eu fico um pouco mais jovem também, né? Porque para mim um dos processos fundamentais no envelhecimento você estar perto de cabeças brilhantes como a do Beni, que além de tudo é muito mais jovem do que eu, então tem novas ideias, tem uma outra forma de pensar, mas acho que a geração dele provocou um pouco, e acho que algumas instituições como a Endeavor trouxeram isso, mas essa nova geração que começou a falar sobre colaboração no mundo dos negócios, ela ensinou para a minha geração e para as gerações um pouco mais velhas do que eu, onde o mundo do negócio era um mundo só da competição, né? Lógico que existe competição no mundo dos negócios, mas a colaboração é uma possibilidade extremamente rica. Pensar no tal do ecossistema é absolutamente fundamental. O que nós estamos fazendo aqui hoje, nessa manhã, né? Investir uma hora nossa para trocar ideia, aprender, e também, talvez, né, se Deus quiser, a gente está colocando algumas pílulas aí para reflexão das pessoas que estão acompanhando a gente. Eu acho que fortalecer o ecossistema, a gente aprender um com o outro, a gente transacionar um pouco de informação, não dar as mesmas cabeçadas, se unir, às vezes, para ganhar algumas batalhas com alguns stakeholders aí mais duros, eu acho que é absolutamente fundamental, né? Acho que o processo de mentoria, para quem tem um pouco mais de experiência com quem está começando, é super produtivo. Eu tenho feito cada vez mais isso, faço através da Endeavor e também de uma outra maneira. Quero fazer cada vez mais. Para mim, eu tenho repetido isso. Eu acho que o Brasil só muda com o empreendedorismo. A melhor coisa que existe no Brasil é o empreendedorismo. Uma das melhores coisas que existem no brasileiro é a capacidade dele de empreender. Uma pena que, às vezes, o empreendedor brasileiro ele empreende por falta de opção, né? E aí ele não tem trabalho, não tem nada, e ele sai empreendendo. Mas mesmo os mais simples, a gente nota a genialidade e aquele ziriguidum brasileiro que eu não vi em Nova York, nunca vi na Europa, nunca vi em lugar nenhum. Eu acho que o brasileiro, se tivesse um pouquinho mais de colaboração e condição, seria o maior empreendedor do mundo. E eu acho que é o empreendedorismo que faz as melhores coisas no Brasil, é o empreendedorismo que vai mudar o Brasil. Então, tudo que eu puder ajudar esse ecossistema, eu vou estar sempre ajudando, tentando trocar ideia para que pessoas não repitam erros que a gente repetiu e que eventualmente possam aprender com coisas boas que a gente tenha feito. Acho que a colaboração passou a ser um tema para os empresários e empreendedores mais responsáveis, mais inteligentes, e só a competição, acho que é uma questão de passado. A gente tem muito a se ajudar. O Beni falou, o empreendedor uma das grandes dores do empreendedor, ele ser solidário. E às vezes só com o seu sócio, mas tem coisas às vezes que você não consegue falar nem com o seu sócio por alguma razão, e uma pessoa externa, né? Pode ser uma mentoria te ajuda muito nisso. E às vezes uma pessoa para ouvir também, né? Às vezes o empreendedor quer só falar e ter alguém para ouvir e falar, puta, valeu, vai aí, né? E já é o suficiente. Então, assim, tem muita coisa para a gente fazer. E os mais jovens fazem isso, viu, Politi? Ligam, passam a mão no telefone, mandam um WhatsApp, entram no Instagram e mandam, ô, Garrido, eu tô aqui em Cuiabá e porra, te vi não sei o quê, aqui, ali, visitei a tua casa, como é que você faz isso? Como é que você compra isso, tal?
E é isso aí, assim a gente vai, o que der para falar a gente fala, o que não der a gente não fala, e vamos que vamos. Tem muito menos barreira. É muito interessante. Eu falo que, às vezes, até quando você chega na sua casa, né, é tão solitário esse negócio de empreender que só as mulheres não entendem. Ela não sabe o negócio que você faz, ela não é do ramo. Ela fala, cara, eu tenho outras coisas para pensar. Cara, vai discutir com outra pessoa. Então, você, quando tem acesso a isso, quando tem acesso a cabeças brilhantes como a de vocês dois, que sorte que eu tenho de conseguir ter trazido vocês dois para esse evento. É um privilégio poder compartilhar esse conhecimento com toda a minha galera. Eu admiro vocês dois, principalmente há muitos anos, há muito tempo, né, desse nosso bairro, Pinheiros, né, o que tem acontecido nesse bairro é uma coisa interessantíssima, né, ali na Ferreira de Araújo, aquele cluster que está se formando, né, ali no Baixo de Pinheiros é uma coisa interessante. Eu tinha um monte de perguntas para fazer para vocês, inclusive sobre esse assunto dessa formação de cluster, dessas coisas, sobre cuidados que a pessoa tem que ter para não dar um passo maior que a perna, sobre os obstáculos que vocês tiveram nessa sua jornada, mas, cara, não vai dar tempo da gente falar tudo sobre hoje, hoje sobre todos esses assuntos, mas é ótimo porque a gente vai ter oportunidades de novas conversas. Como que a galera acha vocês nas redes sociais? Beni, eu lembro que da última vez que a gente conversou, você estava... Sabia. Eu fiz essa pergunta e o Beni falou, não, você não vai me achar nas redes sociais nem fudendo. Eu quero saber hoje, Beni, que eu sei que a sua rede social está aberta e que você está bombando. Fala. Tá nada. Minha rede social é privada. Eu sei, eu pedi para te seguir. Vocês me acham no LinkedIn, no LinkedIn ali, Beni Goldenberg, eu tô lá, pode me seguir. Ou Lagoa SP, Restaurante Arturito, pode seguir a Paola também. A Paola é aberta, tem lá 5 milhões de seguidores. Eu deixo Ricardo, seguidores para ela. Ricardo, a gente tem que convencer esse cara a abrir o Instagram dele. Bom, mas... Não tem jeito, viu? Não tem jeito. E, Ricardo, como é que as pessoas te acham? @RB Garrido, o Instagram só, é a única rede social que eu tô. Muito bom. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Sinceramente, foi ótimo.